Essa é uma parceria da Faculdade Católica com a turma do 7º período de Direito. O nosso programa será dividido em 2 blocos. No primeiro, o tema do dia, faremos uma breve explanação dos assuntos escolhidos, que são embargos à execução, penhora e arresto. O X da questão, o nosso segundo bloco, consistirá na resolução de questões aplicadas em concurso. Vamos então ao primeiro bloco com os temas do dia. O tema do dia será embargos à execução. Como visto anteriormente, no processo de conhecimento, o devedor tem a chance de prestar sua defesa por meio da contestação, o que não ocorre aqui. Mas também, por outro lado, não pode ficar o executado tendo seus interesses prejudicados em razão da execução. E o instrumento jurídico que presta esse fim são os embargos à execução ou embargos do devedor. Desse modo, embargos à execução é o mecanismo de defesa do executado e são ingressados apenas aos autos principais. A natureza jurídica da ação de embargos à execução é de uma ação constitutiva, pois aqui se forma uma nova relação processual. O embargante é o devedor, figurando no polo ativo da ação. Por outro lado, no polo passivo, atua o credor como embargado. Estes devem ser interpostos em até 15 dias após a juntada da citação nos autos principais. As hipóteses de improcedência são a intempestividade, o objetivo meramente protelatório e a petição inicial inepta. Como regra geral, não tem efeitos suspensivos embargos à execução, salvo na hipótese do embargante alegar que o prosseguimento da execução lhe trará dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo não é regra geral, em razão de a maioria das ações de embargo à execução serem de caráter protelatório, quando a finalidade delas é apenas prorrogar o momento do pagamento. Aqui será aplicada a multa de 20% do valor da execução. No procedimento, o juiz recebe os embargos, o exequente é citado e tem o prazo de 15 dias para prestar sua defesa. O pedido será julgado imediatamente, a menos que a produção de prova oral seja imprescindível. Aí será designada a audiência de instrução e julgamento e a sentença prolatada no prazo de 10 dias, para dar o andamento da execução. Daremos continuidade ao tema do dia e falaremos agora sobre penhora. Penhora é a maneira de garantir que o credor receba o pagamento de sua dívida através da apreensão de bens do executado. O artigo 655 do Código de Processo Civil elenca a ordem de preferência de bens a serem penhorados. A ordem é a seguinte: penhora-se primeiro dinheiro, veículos de via terrestre, bens móveis em geral, bens imóveis, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades empresariais, percentual do faturamento de empresa devedora, pedras e metais preciosos, títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários, entre outros direitos. Vale ressaltar que existem bens imunes aos efeitos da penhora. São considerados absolutamente impenhoráveis os bens insuscetíveis de apropriação e os legalmente inalienáveis. Em regra, os bens de família são impenhoráveis, tendo como principal dentre eles o imóvel que serve de residência. Por extensão, são considerados também como bens de família os móveis que guarnecem a residência, desde que quitados. Importante ressaltar que uma das formas de penhora mais eficaz em satisfazer a execução é por meio de bloqueio online contra o devedor, denominado Sistema de Penhora Bacen-Jude. O Sistema Bacen-Jude é um sistema eletrônico de relacionamento entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central, que possibilita às autoridades judiciárias encaminhar requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados. Passaremos agora a falar do arresto. Tal como a penhora, o arresto consiste na apreensão judicial dos bens do devedor, a fim de que sobre eles se incida a execução, garantindo-se assim futura execução por quantia certa.
No entanto, o arresto diferencia-se da penhora porque é medida acautelatória antecedente a ela, se exaurindo quando nela se converte ou quando a obrigação se extingue, nos termos do artigo 820. Por isso, pode-se afirmar que a finalidade do arresto nada mais é do que a garantia da execução. Todos os bens penhoráveis são arrestáveis e o processamento se dá da seguinte forma: primeiro arresta-se, depois penhora-se, converte-se em dinheiro e, por fim, paga-se ao credor. Já que ambos possuem a mesma finalidade, que é a garantia da execução, por que existe o instituto do arresto? Não seria melhor entrar logo com um pedido de penhora? A resposta é não, até porque seria impossível. A penhora, por ser ato executivo, pressupõe para sua validade a existência do título líquido, certo e exigível. Portanto, aquele possuidor de título líquido, certo e não exigível, bem como o possuidor de crédito comprovado por sentença ilíquida, não poderão valer-se da execução e, consequentemente, das garantias que a penhora lhe proporciona. A utilização da penhora, nestes casos, dependeria da morosa comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, o que sujeitaria os credores a qualquer sorte de malícia dos maus pagadores. O arresto surge, então, como uma saída para a garantia do direito, evitando que este pereça. Para sua validade, bem como qualquer outra medida cautelatória, além dos pressupostos processuais e condições da ação, o arresto depende somente da comprovação do fumus boni iuris e do periculo in mora. Processa-se o arresto segundo o procedimento comum das medidas cautelares, regulamentado nos artigos 802 e 803 do CPC, e subsidiariamente pelos dispositivos referentes ao procedimento ordinário. O arresto pode ser concedido antecipadamente, com ou sem justificação prévia, e ao final na sentença. Uma vez concedido, deve ser executado pelo prazo de 30 dias, contado da sua decretação, sob pena de perda de sua eficácia. A medida cautelar de arresto cessa naturalmente quando exaure finalidade, isto é, quando na execução posteriormente ajuizada, o arresto é convertido em penhora. Afora esse caso, a eficácia da medida de arresto cessa na hipótese do artigo 808 do CPC, bem como pelo pagamento, novação da dívida e pela transação. O primeiro efeito do arresto é a afetação do bem apreendido. Desse modo, serão ineficazes os atos de transferência dominial frente ao processo em que se deu a constrição e ao processo que serve a medida cautelar. Outro efeito decorrente do arresto é a perda pelo requerido da posse direta do bem apreendido. Com o arresto, adquirirá o Estado juiz a posse direta do bem, que será entregue a um depositário judicial. Passaremos agora ao segundo bloco do nosso programa, que é o X da questão. A respeito dos embargos à execução e sua impugnação, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 10 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação. Letra B. A matéria de defesa será restrita às alegações do cumprimento, na decisão ou no acordo, quitação ou prescrição da dívida. Letra C. Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. A alternativa incorreta é a letra A, pois o prazo é de 15 dias, após juntado o mandato de citação nos autos principais, e também de 15 dias para a defesa do exequente após a sua citação. Na execução de mandado de penhora, foi constatado a existência dos seguintes bens: 1. Imóvel residencial próprio do casal. 2. Um automóvel. 3. Obras de arte e adornos suntuosos. 4. Móveis quitados que guarnecem o imóvel residencial próprio do casal. A penhora poderá recair apenas nos bens indicados em 2 e 3. Não é cabível recair no item 1 e 4 por se tratar de bens de família, sendo impenhoráveis tais bens. Acerca do arresto,
Julgue o item abaixo. A transação não constitui meio adequado para a extinção do arresto. Ora, a questão está errada. De acordo com o artigo 820, cessa o arresto, inciso 1º, pelo pagamento, inciso 2º, pela nova ação e inciso 3º, pela transação. Bom, pessoal, foi um grande prazer levar a vocês as informações trazidas nesse programa. Esperamos que tenha sido de muita utilidade na construção do saber jurídico de cada um. A gente deseja muito sucesso e um grande abraço.